Esse é mesmo o Sabre de Shebeck ou o 10º Capitão Titânico chegando em Egghead? Será que Marshall the Teeth matou o Cirurgião da Morte e chegará na ilha de Vegapunk usando o Room? E Garp está no encalço do Yonkou ou também já foi derrotado? Ou melhor, será que ele mesmo surrupiou o navio de Teeth após tê-lo derrotado? Será que Garp está no Sabre de Shebeck? Você também percebeu que a irmã do Cavendish apareceu nesse último capítulo? Que a fruta do sapo modelo perereca nos foi revelada? Pois é, esse capítulo esconde muitos segredos que muita gente ainda não sabe, tal como um detalhe absurdo que o Oda mostrou no Kamusai do Shanks, mostrando que além do Haki do Rei Insano, o Ruivo mostrou uma habilidade com o Haki do armamento avançado, nunca antes vista nesse mesmo nível. É muito interessante e levanta várias perguntas. Será que ele superou o Oden? Será que ele superou o Gold Roger? Será que Shanks está no nível Rei dos Piratas? A gente vai ver isso e muito mais nesse vídeo e eu já te aviso. Se prepara agora para encarar o Haki da sedução invertido do Shanks da Shopee com cicatriz no olho errado, que vai se desfazer durante o vídeo todo aí e vai ficar uma coisa horrenda. Tô te avisando para você não morrer de cringe e também não tomar um susto. Vamos lá. Eu acho que é impossível você acompanhar One Piece há uma semana, um mês, um ano, 10 anos ou desde o início e não sentir isso que, cara, tá praticamente todo mundo sentindo no momento. O Shanks em ação de fato pela primeira vez, a gente tendo um vislumbre aí da sua força. O Derek pegou o review, fez um excelente review, mas eu sinto que eu não posso deixar de dar o meu parecer sobre esse capítulo que foi tão fantástico. Então hoje eu vou trazer para vocês um mini review do capítulo somado ao Respostas de Palha, onde vocês perguntam e a gente aqui desse lado responde. Então a gente vai passar ali rapidamente pelo capítulo, comentando pontos que inclusive eu não vi ninguém comentar até agora, e eu tenho certeza que essas minhas observações vão contribuir para todo o leitor de One Piece. Então fica atento porque esse capítulo teve muita coisa de detalhes, muita coisa interessante que você vai ver agora. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e seguir a gente nas outras redes sociais. Bora ver esse capítulo e no decorrer dele ali, né, responder algumas perguntas de vocês referente a tudo que aconteceu nesse incrível mangá. Então, chega mais e vem vinhetinha! Inclusive eu montei muitas teorias enquanto lia esse capítulo, né? Eu condensei muitas ideias, sentei, trabalhei nelas e tenho certeza que vai ter muita coisa interessante aqui e claro, ao longo da próxima semana, que a gente não vai ter capítulo de One Piece, mas obviamente teremos conteúdo diário aqui no canal Chapéus de Palha. Várias teorias originais, aí um cenário que eu tô montando pro Instant Egghead, muita coisa boa, então realmente se inscreve aí no canal para não perder nada e ficar super por dentro de todos os assuntos de One Piece. Primeiro ponto breve a comentar do capítulo é a chegada dos piratas do Barba Negra em Egghead. Na página 4 a gente pode ver a lateral de um navio dessa tripulação se aproximando da ilha. E aí, esse é ou não é o Sabre de Shebeck, o navio principal do Barba Negra? Muita gente dizendo que sim, mas o Oda, como sempre, foi muito espertinho aqui e mostrou partes do navio que não permitem que a gente chegue a uma conclusão definitiva. E por que eu tô dizendo isso? A grande diferença do Sabre de Shebeck para os outros navios principais da frota do Barba Negra é que há o nome Blackbeard escrito em vermelho em uma de suas velas. Fora isso, as embarcações parecem modelos de produção em massa à la Fordismo. É igual, né? Olha só. Então, por mais que já tenham rolado várias observações aí, né? Não dá pra saber se é ou não o Sabre de Shebeck. Mas aqui eu já vou começar a responder as perguntas excelentes levantadas por vocês em relação a Marshall the Teeth. Primeiro, vamos para as perguntas caso esse seja o navio principal da frota desse Yonkou. Depois, vamos para as perguntas caso seja algum outro capitão titânico. @MaísaSG_. Qual sua aposta pro Barba Negra? Fugiu, amassou o Garp e o Law? Se esse for realmente o Sabre de Shebeck, eu acho que o Barba Negra venceu a batalha contra o Law, né? Porque assim, eles estavam tendo um confronto ali que estava desequilibrado pro Yonkou, o Law tava performando melhor, como a gente pode ver nesse vídeo aqui que eu fiz. Cara, vale muito a pena porque eu tô detalhando
tudo desse confronto de maneira bem aprofundada. Então o Law tava melhor, mas tudo termina com um Black Vortex do Barba Negra. Então essa mudança de ares é um excelente indicativo de que a partir dali, meu querido, vai azedar pro Law. Então se esse for o sabre de Shebeck, Trafalgar D. Waterlaw foi derrotado por Marshal D. Teach. Mas eu particularmente não acredito que o Garp tenha sido derrotado pelo Teach. Inclusive, acho que ele ainda deve estar perseguindo esse Yonkou. Então na minha cabeça o que vai acontecer agora é: o sabre de Shebeck tá vindo e chegando em Egghead. A gente vai ter o Luffy e o Barba Negra. Mas atrás desse Yonkou tá vindo Monkey D. Garp. E pode ser que a gente tenha um paralelo muito claro com outro incidente que aconteceu há 38 anos atrás, o incidente de God Valley, servindo aí de referência para o incidente de Egghead. Dessa forma, a gente teria o Garp representando o Garp, o Luffy representando o Roger e o Barba Negra representando o Shebeck. Nesse cenário, que eu vou me aprofundar num vídeo na próxima semana, pode ter muita coisa bacana acontecendo. Mas enfim, teremos um incidente de proporções históricas, reunindo mais uma vez o herói da marinha, aquele que se tornará o rei dos piratas e aquele que tem uma ambição de dominar o mundo. Então eu acho que o Garp e o Luffy podem somar forças aí, né, pra encarar o Teach. Mas se isso de fato acontecer, eu não acredito que o Barba Negra teria força pra lutar contra esses dois. Então parece que algo mais interessante vai acontecer. Talvez, mano, a ressurreição de Shebeck, usando as sombras do Gecko Moria, roubando de alguém poderoso e colocando no cadáver desse lendário pirata? Pode ser, porque será que o Gecko Moria foi aparecer na Ilha Hachinosu? Qual será o papel dele? Por que não renascer uma lenda tão poderosa do passado? Então o cenário que se constrói, se esse realmente for o sabre de Shebeck, é muito doido, é muito insano e pode gerar, como o Oda já deixou claro aí, né, um incidente de proporções históricas. @deiro_lohan. Teach está chegando em Egghead e irá proferir Rum. Depois da surra que o Kid levou, essa possibilidade se torna mais real do que nunca. O Teach, como um colecionador de poderosas frutas, né, teria muito interesse na Ope Ope no Mi, que é dita ali como uma fruta suprema. Então assim, é possível que ele apareça já nos próximos capítulos usando um Room? É possível. De todas formas, o interessante de perceber aqui que o Oda tá seguindo um padrão, né? Teve Yonkou enfrentando Supernova, Yonkou enfrentando Supernova, e um Yonkou acabou de amassar, sem deixar margem de dúvida que esse título de Imperador do Mar é muito superior aos Supernovas, por mais que esses aí sejam um dos mais poderosos que tem. Então o Shanks acabou de surrar o Kid, e o Barba Negra pode também levar vantagem e sair vitorioso contra Trafalgar D. Waterlaw. Dessa forma, né, o Oda estaria descartando dois personagens que teriam muita relevância na obra, né, o Kid e o Law que já teve muita importância e o Kid que meio que ficou devendo, né, pra dar espaço ali, pra dar lugar a outros dois muito mais interessantes e que estão sendo trabalhados há muito mais tempo, que seria o Barba Negra e o Shanks. Então a possibilidade do Teach ter botado o Law pra jogar no Vasco é maior do que nunca. @eproft_. O navio do Barba Negra que chegou em Egghead é o do 10º Capitão Titânico? E por que sim? Eu não acho, tá? Eu não acho que vai ser o do 10º Capitão Titânico, eu logo vou explicar, mas eu acho que agora tem que ser um navio humano, com Shiryu, Catarina Devon, Lafite, Ávalo Pizarro e outros membros muito poderosos. Porque se chegar lá sozinho o 10º Capitão Titânico, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, pô? Vai ganhar do Zoro na porrada? Vai ganhar do Sanji na porrada? Vai ganhar do Luffy na porrada? Não vai ganhar desses caras na porrada. A não ser que seja o Kuzan. Se for o Kuzan, aí azedou. Entendeu? Ele vai poder fazer uma interferência ali em Egghead, mas não vai ser tão, mano, expressiva como poderia ser se chegasse um bondão igual chegou pra lutar contra o Law. Então eu acho que, mano, essa galera aí, Ávalo Pizarro, Lafite, Shiryu da Chuva também, tendo um primeiro confronto ali, um lampejo, um vislumbre lutando contra o Zoro, seria muito, muito, muito bacana. E é isso, acho que tem que chegar essa galera de peso. E eu também acho que o Caribou, na verdade, possa ser o 10º Capitão Titânico, porque ele coletou várias informações absurdamente importantes desse mundo, como quem é Poseidon e onde está Pluton. E ele já disse 2 vezes que tem que informar essas coisas bombásticas a um certo alguém.
Então pode ser que essa embarcação do Barba Negra que tá chegando ali seja a tripulação indo salvar seu 10º capitão titânico cheio de informações. O Caribou ainda é um personagem que precisa ser justificado dentro dessa história, né? Ele é alguém que tá coletando informações bombásticas e precisa informar a um certo alguém. E que melhor esse certo alguém do que o Barba Negra, um D capaz de gerar uma tempestade nesse mundo, que precisa entender onde estão as armas ancestrais pra ir atrás disso e, mano, gerar esse alvoroço. A gente tá chegando na guerra final de One Piece, as fagulhas que vão eclodir no incêndio da Grande Guerra estão acontecendo agora. E esse pequeno Caribou, né, um personagem que apareceu ali no pós-Sabaody, na volta de Sabaody, meio esquisito e tal, fruta da lama, meio mais ou menos, tá com a gente até agora. Ele tá em Egghead. O que ele ouviu em Egghead? Quais informações ele também coletou lá que a gente ainda não sabe? Então a participação dele como alguém afiliado ou ao Bug, ou ao Shanks, ou ao Barba Negra vai ser fundamental para essa história. Pode deixar aí anotado. @Kurokiba. Pode ser Kuzan no navio com a bandeira do Teach pra enfrentar Kizaru em uma luta épica? Cara, vou ser bem sincero, eu acho que se lutasse Kuzan contra Kizaru seria simplesmente maravilhoso e daria aquela noção de equilíbrio entre os 3 almirantes originais, né? Porque assim, muita gente fala que o Sakazuki é muito mais forte que o Kuzan, mas isso é um exagero completo, né? Porque os caras ficaram lutando 10 dias em Punk Hazard. Acabou com a ilha dividida metade fogo e metade gelo. Ou seja, foi uma luta ali de muita equivalência que acabou, talvez nos detalhes, né, sendo decidida pro lado do Sakazuki. Então o Kuzan tá um degrauzinho de nada atrás do Akainu, né, antigo almirante cão vermelho. Então o Kizaru enfrentar o Kuzan ali seria muito interessante pra gente ter de novo esse equilíbrio e a gente falar, caraca, olha a força do Kizaru. É basicamente um Sakazuki, que daria uma elevada ali na moral, né, da marinha, porque, sejamos sinceros, também ela tá precisando, né? Mas ao mesmo tempo que esse cenário seria interessante, né, vale lembrar que o Kuzan tava com o Van Algor pra sequestrar a Purin. Então pode ser que ele esteja lá na luta do Law contra o Barba Negra. E claro, ele seria um fator muito interessante ali, né, pra gerar alguma interferência, pra quando o Garp chegasse ter uma conversa diferente, talvez ele faça parte da Sword e o Garp também. Ele é um elemento muito bacana que eu acho que vai estar mais vinculado ali, tá, a galera ao cenário com o Law. Mas chegar em Egghead também, mano, reúne todo mundo, pô. Qual o problema? Vem Revolucionário salvar o Vegapunk, tem o Barba Negra ali, o Baf não deve ser tão longe também, chega o Shanks, chega uma galera, chega ali Gorosei, Kizaru, Kuzan, movimenta o bagulho ali pra causar esse incidente de proporções históricas. Coloca o Garp aí no meio também do liquidificador e faz essa brincadeira. Por mim tá tudo certo, tá? Por mim tá tudo certo. Mas acho que ele vai estar mais vinculado ali ao cenário do Law. E esse navio que tá chegando agora em Egghead não é o do próprio Barba Negra. A primeira de muitas cagadas. Dando sequência ao capítulo, na 5ª página temos alguns bandos piratas subordinados ao Ruivo. E descobrimos que ele coloca sob seu guarda-chuva várias tripulações fracas, como forma de fazer elas sobreviverem nos perigosos mares do Novo Mundo. Mano, que homão, cara. É isso que eu falo, cara. Shanks, vilão, porque roubou meu coração, pô. Não tem como. Olha o altruísmo, olha a consideração que ele tem por piratas fracos que só querem se aventurar nesse mundo e sonham talvez um dia em encontrar One Piece. Agora não à toa, né, todos são muito devotos a ele e, cara, realmente louvam ele como um deus. É simplesmente fantástico, pô. O cara é o máximo. O cara é o máximo. Mas em meio a essas tripulações piratas temos algo bem legal. Primeiro, o capitão dos piratas Puddle, Gerotine dos Dedos Bola. E assim, ele me remeteu muito a um Kappa, e como Kawamatsu é um tritão, é possível que ele também seja. Mas aqui tem um detalhe bem maneiro. A gente não consegue ver muito do seu corpo, mas há uma mão ali como se tivesse com um dedão apontando pra si, né? Falando, ó, tem que lutar comigo, tem que passar por cima de mim pra enfrentar o Shanks. Onde notamos que seus dedos, tal como revela sua alcunha, têm as pontas em formato de bola, como se fosse a mão ali de uma perereca.
Meu palpite é que esse lindão aí que já conquistou o nosso coração tenha a Kaeru Kaeru no Mi, a fruta do sapo, modelo perereca. Detalhezinho bem legal, né? Até o olhinho dele ali mais inchado remete a um animalzinho ali, a perereca. E por mais que a gente possa nem ver ele de novo, eu sinto, do fundo do meu coração, que o Oda teve um trabalhinho ali especial na criação desse belíssimo personagem. Em seguida temos o capitão do clube social, Fugar da Dentadura, que só me fez lembrar daquele biscoitinho salgado, adorei também, tá aí maravilhoso. Mas é o que vem na sequência que me causou uma certa estranheza e de cara eu já entendi tudo. Porque no exato momento que eu li o capítulo eu percebi na hora, mano, que essa personagem, dá um zoom aqui, é a irmã do Cavendish. Tá duvidando? Acha que eu tô maluco? Vem cá e deixa eu te convencer disso. Respeitem o meu francês, tá? Princesa dos Piratas Bourgeois, Pururu das Tremedeiras. Pra quem não se lembra, Bourgeois é o reino de origem do Cavendish, do qual ele foi expulso por sua enorme beleza. E esses piratas provêm exatamente dessa região. Mas não é só isso. Cavendish era o príncipe desse país, tal como Pururu é mencionada como a princesa. E olha que detalhe maneiro, se a gente pegar toda a tripulação dos Piratas Belos, né, comandadas pelo Cavendish, a gente vai notar a semelhança gritante entre os seus cabelos e o da Pururu. Todos eles têm um penteado ali com bob, né, que deixa o cabelo bem enroladinho, à la Giorno Giovanna. Além disso tudo, os seus subordinados, tal como os do Cavendish, parecem ser apaixonados por ela, como o único diálogo direcionado a essa personagem dá a entender, tendo o mesmo coraçãozinho aí, né, que vemos em várias palavras e intenções proferidas ao pirata lindão. O chapéu da Pururu também é super semelhante ao do Cavendish, com esse adorno aí, né, essa pluma bem expressiva. Então são muitos detalhes em apenas um painel, um quadro, que fortalecem demais essa ideia. Será que meu haki da persuasão funcionou com você? Ficou convencido de que ela é a irmã do Cavendish? Porque eu, como fã do Pirata Belo, tenho quase certeza. Se não for a irmã, né, pelo menos uma grande pretendente do homem que muita gente passou a considerar uma princesa do reino de Bourgeois. Até porque ela parece muito mesmo um Tontata, principalmente a Manchery, né, mas levando em conta a quantidade de corpos bizarros que a gente tem no universo de One Piece, ela pode ser... não qualquer raça, né? Mas ela pode ser muito bem um humano ou um Tontata. E se for para dar outro palpite, caso não seja a irmã, provavelmente era mesmo uma pretendente ali, né? Que cativou o coração de muitos no reino de Bourgeois. Por isso, muitas pessoas começaram a achar que ela seria a princesa ideal. Dessa forma, passaram a chamar por esse título. E por que ela lideraria uma tripulação pirata hoje em dia, ainda mais representando o reino de Bourgeois? Talvez a intenção seja chamar Cavendish de volta ao reino, mas agora com esse casamento arranjado. Assim, seria meio que uma forma de impedir que o caos causado pela sua linda aparência permanecesse lá, casando ele para as outras não ficarem mais interessadas. Enfim, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Risos. Enfim, uma relação dela com o Cavendish realmente existe e ficou muito claro pelo pouco que Oda nos apresentou, que já representou muito. E as principais evidências apontam para que sim, seja uma irmã desse personagem. Ainda na mesma página, a gente vê que o Kid tá tipo, mano, que isso, só tem lisão aqui. E ao fundo, a gente pode notar a colossal Yggdrasil, que o Oda faz sempre questão de deixar num cantinho só pra instigar cada vez mais nossa curiosidade sobre essa árvore gigante. E entre tantos detalhes maravilhosos desse capítulo, eu queria ressaltar essa conversa entre o Shanks e o Yasopp, que só mostra como o Ruivo é sensacional e ético até mesmo contra seus oponentes. Ele pergunta pro pai do Sop se os ferimentos que eles sofreram em Wano já foram curados. Pergunta a qual o Yasopp responde que sim, eles estão prontos para lutar. Só aí que o Shanks responde, se for assim, então tudo bem. Isso é basicamente o Shanks dizendo que não lutaria contra esse Supernova se ele não tivesse 100%. Se não fosse para ter uma luta justa, ele não lutava. Tem como tu acompanhar um personagem desse, você ver esse tipo de atitude e não achar o cara fantástico? Eu
tô entregue. Aparentemente, o Hongo, além de médico da tripulação, é uma espécie de coletor de informações do bando, informando Shanks sobre os piratas do Kid e o paradeiro de Teach, que não está em Hachinosu, a ilha pirata. Devido a essa menção, muita gente começou a achar que isso indicava que o navio apresentado no capítulo era de fato o Sabre de Shebeck. Mas é importante ressaltar que o Barba Negra não tá em Hachinosu há algum tempo, porque ele e o Law estavam lutando na ilha Winner. Logo, essa passagem não indica que o Barba Negra já venceu o Law e tá a caminho de Egghead, apesar de ser um cenário plausível. Não, garoto, não! Agora nada disso importa, porque Eustace Kid vai aniquilar todos que estão à sua frente com seu Damned Punk em apenas 10 segundos. Um canhão, a destruição completa, aflige boa parte da frota de Shanks, seus companheiros são desintegrados e os navios afundam na costa de Elbaf. Essa é a visão trágica e futura de Shanks, reconhecendo o poderoso golpe de Kid. O dano é muito grave, realmente excepcional, mas o Ruivo, para impedir que esse desastre aconteça, voa como um raio em direção ao Supernova. Se o desejo desse novato era encontrar o Yonkou cara a cara, é certo que ao tê-lo realizado, o arrependimento foi instantâneo. Kamusari, a rejeição divina, o golpe herdado do rei dos piratas, e que por tanto tempo esperávamos ver sendo executado por Shanks. Grande parte da tripulação de Kid desmaia devido ao enorme haki do Ruivo, que com apenas um golpe produz uma explosão gigantesca no Victoria Punk. Kid é isolado assim como alguns de seus companheiros. Não apenas o homem cuja cabeça vale 3 bilhões de berries foi derrotado em um único golpe. Junto dele, seu imediato também está caído. Essa é a face brutal e impiedosa de Shanks quando vê seus amigos sendo ameaçados. Brog e Dory, fazendo um paralelo claro à tripulação do Ruivo no primeiro capítulo de One Piece, quando desferem quase as mesmas palavras para os bandidos da montanha, lançam um surreal Hakoku, que destrói em absoluto Victoria Punk, o partindo ao meio e o fadando ao fundo do mar, tal como toda a sua tripulação. Em Elbaf, no Novo Mundo, os piratas Kid, liderados pelo homem com uma recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Captain Kid, foram totalmente aniquilados. Ver o Shanks agindo de fato pela primeira vez na história, né, mostrando a sua força, herdando um poder, um ataque que era do Gold Roger, o seu mestre, é de emocionar qualquer um. Cara, eu fiquei completamente arrepiado, só de lembrar já tá me arrepiando de novo e chocado, pô. Eu li, o queixo caiu, você fica parado olhando aquela página. É impossível a gente reproduzir agora, né, o que a gente tá sentindo se a gente já viu aquilo antes, mas foi de deixar, assim, completamente perplexo, simplesmente fenomenal. É o Ruivo, pô. É o Shanks, que a gente espera desde o primeiro capítulo de One Piece. E assim, a gente já esperava que ele fosse vencer, né? Apostei a minha cabeleira aqui, falei que raspava se o Kid tivesse alguma chance, se ele vencesse, mas assim, o resultado já estava muito claro, né? Mas não que seria dessa forma tão avassaladora e chocante. Com um hit, com um ataque só, o Shanks amassou, destruiu e aniquilou o Kid. E claro, né, a maioria de vocês aí perguntou exatamente sobre esse momento, sobre o ápice do capítulo, então vamos para as perguntas, que tem muita informação aqui sobre o Shanks, Kid, vamos relacionar a Oden, Gold Roger, cara, muita coisa maneira. @Perrenan perguntou: Kid também cairia para um Jaime Haikyuu a queima-roupa do Kaido? Eu sei que o Thunder Bagua que o Kaido deu no Law foi depois de ter lutado contra os bainhas, né? Mas assim, ele não devia estar com a força tão reduzida nesse momento. Então se o Law foi capaz de resistir a um Jaime Haikyuu do Kaido, eu acho que o Kid também seria, tá? Então não, eu acho que ele não cairia para um Jaime Haikyuu a queima-roupa do Kaido, a não ser que fosse, né, ali no início de Wano, tal como o Luffy, né, que sofreu o mesmo dano ali, o mesmo ataque, e acabou sendo completamente derrotado. Mas eu acho que é aquilo, né, a obra vai se desenvolvendo, vai crescendo, e o Oda precisa acompanhar isso com um hype estrondoso. Então pegar o Kid, que é muito forte, e colocar o Shanks dando um One Hit KO nesse momento, é pra mostrar: olha o patamar que esse Ruivo tá, não é mais nível Yonkou, a brincadeira agora é lutar pra ser nível Rei dos Piratas. @AlvinLZ_,
Kamusari do Shanks superou o do Roger graças à sua incrível habilidade com o Haoshoku? Qual dos dois golpes foi o mais poderoso? Eu acho que se a gente comparar o ataque que o Roger deu no Oden e que o Shanks deu no Kid, são intenções completamente diferentes, né? O Roger reconheceu uma besta ali no Oden, achou interessante aquele samurai, já estava interessado nele, ó, há muito tempo, e aí deu um ataque muito significativo, né? Tanto que conseguiu ali entrar na guarda do maior samurai da história, praticamente. Então é muito poderoso, mas a intenção do Shanks ao golpear o Kid não foi tipo, cara, vou me divertir aqui, vou conhecer esse cara, vou dar uma margem pra diversão durante esse confronto. Foi, eu vou aniquilar esse maluco, eu vou salvar a vida de vários subordinados meus. Então o Kid apresentou de fato, tá, uma ameaça muito grande para as pessoas que o Shanks se importa, e o Ruivo falou, cara, eu não posso ficar parado. Kamusari, com muita força, com muita intenção assassina ali, e por isso que ele ficou completamente derrotado. Então eu acho que entre os dois, o que a gente viu o Shanks fazendo é mais poderoso do que o que o Roger apresentou contra o Oden. Mas muito pela intenção dos ataques, tá? Eu acho que se o Roger, por exemplo, viesse com tudo pra fazer a mesma coisa que o Shanks fez, né? No mesmo cenário, pra proteger seus nakamas, com essa crueldade, com essa brutalidade, seria no mínimo igual, tá? No mínimo igual e, obviamente, puxando um pouquinho mais pra cima. Eu sei que o hype no Shanks agora é gigantesco e eu já disse várias vezes aí ao longo dos últimos anos que, pra mim, ele é o pirata da atualidade mais forte de todos. Ninguém vai superar o Shanks. Mas eu acho que em relação ao Roger e ao Barba Branca ali, o Ruivo tá um patamarzinho de nada. Na verdade, eu acho que ele vai ser o cara que vai mostrar pra gente o que o Roger e o Barba Branca poderiam fazer no auge, né? Mas, na verdade, o que o Roger poderia fazer. Então eu acho que tudo que o Roger não mostrou pra gente, o Shanks vai mostrar. Então no fim das contas, o Shanks tá ali, né? Eu acho que ele tá um degrauzinho só atrás de Gold Roger e Edward Newgate. E pra complementar, né, o @eric.7 perguntou, Shanks mais forte do verso? Eu acho que é bem isso que eu falei agora, né? Eu acho que o Shanks, ele é o personagem da atualidade mais forte de One Piece. Isso que ele fez com o Haki, cara, é absurdo. A gente não pega outro personagem pra fazer isso com o Kid. Ninguém nesse universo seria capaz de fazer o que o Shanks fez agora. Então assim, o Shanks é no momento o mais forte de todos. Mas eu ainda fico com aquela percepção, né, de que, cara, os brabão no auge, Rox the Shebeck, Gold Roger, Barba Branca, Monkey D. Garp, todos esses estavam ali num patamar que é meio que o nível rei dos piratas, tá ligado? E o Shanks deve estar ali também, pô. Esse é o papo. O Shanks deve estar ali também. Ele vai se provar alguém, né, até pelo decorrer da história, né, pra essa questão de expectativa que eu falei, de ter que gerar mais hype, vai ser alguém que vai estar num patamar que a gente nunca viu o Luffy enfrentar. Acima até mesmo da Big Mom e também do Kaido. Por mais que isso pareça muito difícil, tá? É isso realmente que eu acredito. @_D4N Gabriel _ Kid morreu mesmo? Toda a morte de One Piece precisa ser realmente confirmada pra gente acreditar que foi uma morte, né? A gente nunca teve outro momento como esse em que o narrador aparecia e falava que uma tripulação foi completamente aniquilada. Eu sei que você tá pensando e agora, pô, mas em Sabaody não foi aniquilada. Fala que a tripulação foi completamente derrotada. A diferença entre derrotar e aniquilar é bem grande. O aniquilar ali tá incluindo ali, tá deixando implícito que tem a grande questão da morte nessa brincadeira. Então o Kid pode ter realmente ido jogar no Vascão, ido de vala, eu não acharia impossível e, pra ser sincero, eu acharia maneiro. Eu acharia muito legal que na primeira ação do Shanks, ali, no primeiro vislumbre de força desse personagem, desse ruivo maravilhoso, a gente visse o cara simplesmente solando e matando, pô. Mostrando uma impetuosidade tal como já foi mencionada que o Roger tinha há muitos capítulos atrás. Pra quem não se lembra, o Capitão Esquardo, ele trai o Barba Branca porque ele fala que tá protegendo o filho do Gold Roger, que o Ace não sei o que lá, que não sei o que lá. Porque o que aconteceu? Lá no passado, o Capitão Esquardo, né, o turbilhão da aranha, ele teve sua tripulação completamente dizimada pelo Roger. Ele matou todos os seus companheiros, deixando apenas ali o capitão. Então assim, o Roger também tinha essa faceta impiedosa,
cruel, brutal, porque ele é um pirata. E o Shanks, que vivenciou isso, né, no próprio barco do Roger, viu isso. Então ele tem essa referência e é muito incrível a gente ver que é assim que o Shanks vai ser. Ele não vai ser aquele pirata ideal, maravilhoso, que ajuda todo mundo. Aí o cara vai brigar com ele e fala, pô, cara, vamos brigar não, vamos conversar aqui e tal. Quando tem uma ameaça enorme vindo em sua direção, ele vai responder sendo uma ameaça maior. Então é isso, pô. Tá ameaçando seus amigos? Ele vai e bronca pra cima do cara. Como ele já mencionou, ó, desde o primeiro capítulo de One Piece, brincar com ele, bater nele, tá tranquilo, tá ligado? Fica relaxado, é no meme, tá no LOLs, mas mexer com seus amigos, aí é diferente. E outro ponto também que eu esqueci de comentar na hora que eu tava gravando o vídeo que eu acharia interessante sobre a morte do Kid, é porque assim, ele é um personagem que ainda tava devendo, então a gente tava com certa expectativa, né, sobre o que ele ainda poderia performar em One Piece. Só que assim, se ele morre agora, é o fim, sabe? Acabou. Esse foi o papel dele e a gente vai ficar com isso meio amargo pra gente, né? Me lembrou muito o Mike Zacarias do Shingeki no Kyojin, pô. Que era um cara que eu achava muito brabo e logo quando ele começou a atuar, ele morreu e eu senti que ele poderia ainda ter contribuído muito pra obra. Só que esse é um sentimento que é ruim, mas pra estar ali numa história muito bem contada, não deixa de ser super interessante. Então, o Kid ter ido de vala vai deixar a gente com gosto amargo, vai deixar a gente com expectativas frustradas, mas isso de forma alguma é ruim. Pode ser uma sacada maravilhosa do Oda, inclusive, pra gente ver o Shanks com outros olhos, né? Cara, ele vai ajudar a galera, ele é gente boa pra caramba, mas não aponta uma arma pra ele. @Guzimbo, Kid ainda tem chances de se levantar depois desse golpe? A gente leu o mesmo capítulo? Claro, na verdade, claro, né? Tem essa chance aí, pô. Essa chance, mano, de se levantar e ir em direção a Skypiea direto. Pô, que ideia. Deveria ter escutado o Killer. E eu sei que pode ser super engraçado e até um pouco aleatório o que eu vou falar agora, mas assim, esse cenário do Kid e esse meme estão me remetendo muito a uma das minhas poesias favoritas de todos os tempos, que é simplesmente fantástica, que é Ismalha, de Alfonso de Guimarães. No final dela, a gente tem uma passagem que é lindíssima, que completa ela, fecha com chave de ouro, que é o seguinte: sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. Pra quem gosta de poesia, Afonso de Guimarães é simplesmente sensacional, um dos meus autores favoritos, então checa lá que vale muito a pena. Cara, toda a rima, a história contada nessa poesia, pelo amor de Deus, é muito forte, é poderosa, é carregada, emociona de verdade. Então, vai lá, fica aí essa simples indicação. E se você não gosta de poesia, dá uma chance pra essa. Falando em poesia, @EuPatrickCalisto. Já esperava por esse One Hit KO? Não esperava. Achei que poderia ter ali, cara, uma dominância completa do Shanks, mas não dessa forma. Não sabia que Eiichiro Oda sabia escrever poesia dessa forma, porque os movimentos do Ruivo, a malemolência desse personagem, isso pra mim, meu amigo, é um verdadeiro poema. Forcei, né? Forcei um pouco, tá, tudo bem. @D.iui_16. Quais as chances do Kid perder o outro braço? Como assim perder o outro braço? A iminência agora é do cara perder a vida. Inclusive, olha só, fica aqui um detalhe muito interessante. O Kid parece não ter... Olha, cara, isso é bizarro. O Kid parece não ter sido cortado pelo golpe do Shanks. Ele é atingido diretamente no abdômen, como a gente pode ver aí. Mas nesse quadro, sua barriga não tá nem sangrando, não tá nem ferida. Mas em contrapartida, o dano causado por dentro é evidente. O Kid tá cuspindo sangue como se a hemorragia interna fosse intensa. Como se além de um haki do rei absurdo, o Shanks também tivesse aplicado uma técnica com o haki do armamento avançadíssimo, destruindo os órgãos de Kid por dentro. Por isso, não temos um ferimento externo, mas o personagem tá completamente derrotado. Então, por mais que a gente tenha um foco aí gigantesco no haki do rei do Shanks, é muito provável que o Oda tenha trabalhado na completude o espectro do haki nessa aparição do Shanks.
Tanto o haki da observação sensacional dele, que prevê mais do que 10 segundos ali, né? Que ele vê tudo que tá acontecendo e aí responde, quanto esse ataque, esse Kamusari, que tem um haki do rei absurdíssimo, desmaiando todo mundo ao redor. E claro, um haki de armamento também muito poderoso, que fere o Kid internamente, mas não externamente. Cara, detalhezinho assim que pode passar despercebido muito facilmente. Mas a gente tá atento aqui, ó, tentando acompanhar um pouquinho o haki da observação do Shanks, né, que é sensacional, então a gente tenta pegar os detalhes. E as nuances dessa cena também não param por aí, né, porque a gente também tem o Zoro lá no passado enfrentando o Mr. One e lembrando das lições de Koshiro, de que um espadachim deve ser capaz de escolher o que quer cortar. Zoro então diz que sua espada reconhece, obedece e entende sua vontade. Nisso, ele dá o golpe nas folhas de uma palmeira e nada acontece. Passa a lâmina por uma pedra e a parte ao meio. Aqui, a gente também pode ter o primeiro vislumbre da conexão monstruosa de Shanks com a Griffon, de um personagem que tem uma habilidade com a espada capaz de rivalizar com o maior espadachim do mundo. @VNSGabriel. O Luffy atual tanca esse golpe? E aproveito para puxar aqui também a pergunta do @apenas_PH. Kamusari foi o ataque mais forte visto na obra até agora? Eu acho que o Luffy seria capaz de tancar, porque eu também acho que o Zoro seria capaz de tancar. Eu acho que esse ataque do Shanks que a gente viu agora é extremamente poderoso, mas comparar com o Hakai no capítulo 1009 de One Piece, que é um ataque em conjunto entre a Big Mom e o Kaido usando uma força extrema, é meio complicado, tá? Então eu acho que o Hakai do Kaido e da Big Mom é mais forte que esse ataque que o Shanks usou agora, por mais que obviamente a gente esteja envolvido aí em muito hype, e fica até difícil, mano, falar, cara, esse ataque do Shanks é mais fraco, sendo que é um ataque extremamente poderoso. Cara, provavelmente é. E o Zoro foi capaz de tancar o ataque do Kaido e da Big Mom. Então eu acho que nesse ataque aí do Shanks, o Zoro conseguiria se defender muito melhor do que o Kid. Então eu acho que esse é o papo, tá? O Luffy e o Zoro seriam capazes de tancar esse golpe do Shanks, mas obviamente ficariam muito feridos. Até porque, né, aparentemente tem esse dano interno aí que eu mencionei. Mas talvez ali, né, pra gerar o hype, se tivesse o Zoro ou o Sanji, talvez o Luffy também, nesse cenário aí, o Oda desse um one hitzinho KO só pra falar, meu Deus, olha o nível que o Shanks tá. Igual fez no início de Wano, né, com o Kaido dando um one hit KO no Luffy, que em 2 semanas ali já foi capaz de derrotar o cara. Óbvio, com muita ajuda sim, de fato, mas já foi capaz de derrotar o cara. @021_Miguel Trox. Shanks conseguiu superar o Oden. E @Vitor Alencar Melo. Dá pra dizer que o Shanks é nível Roger depois do que ele mostrou no capítulo 1079? Eu acho que o Shanks vai estar num patamar um pouquinho acima do Kozuki Oden, tá? Porque assim, eu mencionei agora há pouco dele estar na mesma prateleira ali que Gold Roger, Shebeck, Garp, Barba Branca e óbvio, mais uma vez, a gente está envolvido num ambiente, uma atmosfera gigantesca de hype. Então a nossa percepção do Shanks nesse momento pode ser e provavelmente vai ser muito diferente do que daqui a 100 capítulos, por exemplo, né? A primeira aparição, pô, com certeza vai se mostrar muito mais forte, mais expressiva, e depois ele vai meio que dando aquela balanceada. Mas essa balanceada pode ser acima do Kaido. Então acho que figurar nesse patamar aí elevadíssimo é o que é pra ser e é o lugar de direito do Shanks. Então acima de Oden e no nível do Roger é aquilo que eu mencionei. Eu acho que o Shanks tá na obra pra mostrar tudo que o Roger poderia mostrar pra gente, mas o Oda não colocou, né? Eu já pensava nisso há muitos anos, mas quando a gente viu o flashback dos piratas do Roger e a gente não viu o Gold Roger atuando de verdade, né? Claro, lutou contra o Oden e lutou também contra o Barba Branca, mas numa batalha ali muito mais amistosa, eu senti que tudo que o Roger poderia fazer, o Oda iria mostrar pra gente através do Shanks. Então eu acho que é isso que o Oda tá trabalhando agora. Ele vai mostrar o que era o rei dos piratas, o que o Roger poderia fazer, só que óbvio, através do Ruivo. Gente, esse vídeo provavelmente tá gigante, tá? Mas é isso, a real é que eu tenho muito pra falar sobre esse capítulo. Eu trouxe esse tipo diferente de vídeo, né, que é meio que um mini review, porque eu não toquei em todos os pontos que eu queria tocar do capítulo, porque tem muita coisa, cara, dá pra falar muito. Se eu fosse fazer um review aí, ia durar uns 40 e poucos minutos, como alguns aí, como vários
que eu já fiz. Na verdade, seja dita, tem muito detalhe, muita nuance que a gente precisa passar e olhar. Por isso, tá? Durante essa semana aí, eu vou lançar alguns vídeos, algumas teorias bem originais, coisas que eu tô pensando aqui, loucubrando, e tenho certeza que vai ser muito legal. Então fica ligado pra próxima semana e também me diz se você gostou dessa ideia aqui, né? Tipo assim, Derek lançou o review, viu o review, excelente, excelente, muito bom. Quero levantar também uns pontos, trago aqui um respostas de palha mini review, né, tendo as minhas observações, as observações de vocês, meus comentários em cima do que vocês estão perguntando ali. Eu acho que fica bem dinâmico, bem legal e eu espero que vocês aí tenham gostado, tá? Então é isso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! E eu tô fazendo esse pó de palha secreto agora, né, sem muito cabimento, sem muito assunto, basicamente com um propósito, com uma intenção, que é fazer esse vídeo chegar a belíssimos 40 minutos. Então se você tá aqui até agora, você é simplesmente incrível e eu te agradeço do fundo do meu coração. Deixa aí embaixo, bug nível Yonkou.